Boa noite para vocês que estão aqui, bom dia ou boa tarde. Nesse momento nós estamos fazendo várias coisas extremamente perigosas. Vamos repor... que eu já não me lembro mais o que era. Que maravilha, né? Eu já não me lembro. A gente vai tentar um formato de entrevista e nós vamos falar um pouco sobre nossa experiência com o nosso carro brasileiro na Argentina. É perigoso, não é perigoso? E para isso eu tenho como convidado especial o senhor Valdir Russo Guimarães. E vai contar a sua experiência. Então vamos lá, Valdir, por favor, como vai? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos e todas. E todes. Você, Valdir. Como é que é a sua experiência aqui na Argentina como motorista? Bem, vamos começar. Nós já rodamos na Argentina cerca de 20 mil quilômetros. É difícil você definir alguma coisa assim de forma clara. Eu acho que a gente pode colocar assim, é uma outra experiência. Sim. Mas você acha mais violento do que o Brasil? Não, não é violento como o Brasil. Porém, eu ia falar pena. Porém, eles não têm, assim, certas regras. Não seguem certas regras que eu acho que o brasileiro segue mais. E essa regra seria... Se eu posso resumir, talvez eles sejam maus motoristas em relação às regras de trânsito, mas eles sejam seres humanos menos violentos do que os brasileiros. Talvez isso. Essa lareira daqui a pouco. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que um carro brasileiro, para circular na Argentina, precisa de algum seguro, ou não? Ou estou enganado? Não, para você ter um carro do Brasil entrando na Argentina, você tem que ter um seguro chamado seguro Carta Verde. Ah, interessante. Você tem um? Sim, nós fizemos esse seguro quando entramos na Argentina e aí tem prazo, né? Tem de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 15 dias. Então isso é uma lei, né? É uma lei, você tem que ter. Lei. E um acordo entre os além países, desse né? seguro, você tem que ter também uma série de outras coisas que Tá, mas vamos primeiro pensar no seguro, que eu acho que talvez não tenha ficado claro ainda. Para entrar na Argentina com o seu carro brasileiro, você precisa apresentar na fronteira um seguro. Isso, o seguro. Não é? Você precisa de um seguro Carta Verde, né? E você vai comprar de acordo com o período da sua viagem. Isso. Né? O Valdir, eu acredito, tenha comprado de 1 ano. Você me falou lá no bastidor, não isso, foi, nós Valdir? compramos de 1 ano. Afinal, a gente assistiu a aula toda. Foi? Ai, Valdir, como você é chato. Eu não tô nem chegando ao visor. Alguns itens obrigatórios, além do seguro e, obviamente, da minha documentação, né? Da documentação pessoal e do carro, também precisa apresentar alguns itens. Tem umas exigências assim que a polícia, quando lhe para, pode pedir, né? No caso, não é na fronteira. Na fronteira você precisa só do seguro e do documento do carro. Mas andando na Argentina, se você for parado, pode ser que a polícia exija outro triângulo, ou seja, então você tem que ter 2 triângulos, exija o tal do cambão, você tem que ter aqueles coletezinho reflexivo, né, que reflete a luz, Claro. porque se você enguiçar, você tem que botar um triângulo atrás, um triângulo na frente, vestir o coletezinho, aí começar os procedimentos. 13 inscritos ontem. É mesmo? Foi o recorde. E tem mais algumas outras coisas, deixa eu ver se eu lembro. Para alguns carros, ou seja, os carros maiores, tipo picape, tem que ter um adesivo 110 quilômetros colado lá na lata do carro atrás, e também vai ter que passar uma faixa dessas da 3M vermelha reflexiva em toda a base assim do carro, em cima do para-choque traseiro, que é para quem estiver de longe, né, ter a noção exata da dimensão do carro. Isso é para carros grandes, né, que são altos, não sei o quê. Ou seja, tem uma série de exigências que eles fazem caso seja parado. Então, o canal tem 1530 agora.
E extintor de incêndio aqui é obrigatório. No Brasil parece que não é mais, né? Mas aqui eles pedem também. É aquilo, você pode ser parado numa blitz e o cara tá afim de repente ver se você tá faltando alguma coisa para querer te punir ali, te cobrar uma multa. E aí começa a perguntar essas coisas todas. Se você tiver tudo isso, e uma curiosidade, eu já ouvi dizer que eles chegam até a pedir um saco preto caso você morra para poder te cobrir. Você tem que ter o teu próprio saco preto. Aí vi pessoas falando que levavam saco de lixo. Meu Deus, não, tem umas viagens. Pode ser a pilha, eu vou pegar o multímetro para medir, para ver se é a pilha. Parece que começou a ter relatos de pessoas que vinham para a Argentina ou estavam saindo da Argentina, ali naquela região de Corrientes e Entre Rios, parece que ali na Ruta 14, se eu não me engano, elas estavam tendo problema com a polícia, ou seja, a polícia estava parando e fazendo as exigências de tudo isso, mas aí sempre arrumava uma desculpa a mais, não, que a tua lanterna não é apropriada, não, que não sei o que, o teu pneu está assim, está assado. Isso são os relatos que ficaram nesse site. E as pessoas começaram a dizer que ali era parte da polícia corrupta, né? Ou seja, que sempre queria tirar ali alguma vantagem, né? Isso estava lá no site. E assim, por experiência pessoal, ou seja, o que nós passamos em relação a isso, a gente foi realmente parado lá. E na época, o que eles pediram? Eles pediram para ver o triângulo, né? Pediram para ver a camisa. Outra coisa, kit de primeiros socorros. Sim. Tem que ter também dentro do carro. Eu tava nesse dia. Você tava? Eu tava. Oi, gente. Você lembra o que eles pediram? Eles apresentaram um papel, você lembra? E tinha uma coisa nossa que não tinha. Sabe que a gente não tinha? Não. O cambão. Porque a gente não tinha o cambão, o cara queria dar uma multa na gente. Queria dar uma multa, ele quis apresentou um papel, uma lei. Quanto que ele queria que a gente pagasse? Cara, $100, era uma coisa, talvez ou era R$500. Alguma coisa assim. Era um valor absurdo. alto. Tem que chamar o Oswaldo de Souza. E o aquecedor resolveu parar. E aí é isso. Aí ficou naquela coisa, dito pelo não dito. A Flávia falou que por ela pagava a multa. Não, me dá aqui o papel. Estamos voltando, pequeno intervalo, enquanto isso o Valdir dá uma palhinha de uma música desse. Você tá fazendo um novo álbum, Valdir? Estão nascendo algumas músicas aí, cara. Interessante. Bom, acho que na verdade onde a gente tava era... Não tá. Quando eu ia falar o quê? Eu ia tentar fazer uma explicação pessoal, uma análise pessoal do porquê eu tive uma reação de não querer pagar, né? Eu já tinha lido e eu sabia que aquilo era errado. Eu sabia que eles não estavam me pedindo algo que era legítimo, que estava com bases legais. Por conta disso, o meu senso de justiceiro, que a gente visitou ele tem um dia passado, se manifestou. Tá faltando contato. Será, cara? Claro. Agora sim eu vou tirar a carenagem. É uma coisa mecânica. Aí ele deu uma entortada. Preciso trabalhar, não sei como é que eu vou fazer. No geral, na sua grande maioria, são estradas assim excelentes, muito boas. Claro, tem regiões que não tem estradas, aí tem o chamado rípio, que é a terra batida com pedra. Mas, de forma geral, as estradas são muito, muito bem cuidadas. São estradas que você vê que são com um clima tranquilo, não tem aquela coisa assim de perigo, você não sente aquela coisa de perigo. São estradas lindíssimas em algumas regiões, tanto no norte quanto no sul, tem regiões lindíssimas que você, só de estar passando no lugar, não precisa ter um ponto certo, fixo que você está indo, só de passar você já está vendo paisagens maravilhosas, inesquecíveis. Tá um frio do cão e não tem água quente. Como é que a gente vai resolver essa situação? Hoje não era o dia para isso, a gente tinha outras coisas para esse dia. O dia de hoje era o dia que eu ia mostrar pra vocês como é que eu limpo o banheiro muito fácil.
O dia de vlog de limpeza. Foi isso mesmo que eu virei? Meu Deus. Bom, o dia de hoje é que a gente ia se preparar para viajar amanhã, limpar o carro, pegar nossas roupas que estão na lavanderia, mostrar o treino no frio. Mas agora, o que a gente vai fazer? Tá um frio do cão. Um dos dias mais frios desse inverno. A experiência de ter o carro na Argentina, um brasileiro, é muito interessante, porque você vê uma boa diferença do Brasil, né? A nível de segurança, as estradas são muito seguras, as pessoas são mais educadas no trânsito, mas não dirigem muito bem, sabe? Às vezes negligenciam muito as questões de sinalização. A direção do argentino eu diria que é regular. A grande dificuldade do argentino eu acho que é dizer o que ele vai fazer dirigindo. Não sei, essa é a minha impressão. Em relação à segurança, você fica muito tranquilo de carro aqui. Você não tem aquela impressão no Brasil que alguém vai encostar do seu lado para querer te roubar. Ou mesmo assim a preocupação com polícia o tempo todo, se de repente vão querer ganhar dinheiro em cima de você por algum motivo. Tem umas regiões da Argentina que isso ainda acontece. Mas eu acho que com tanta denúncia que estão fazendo aí da galera policial trabalhando mal, eu acho que isso vai ser resolvido em breve. Que é a região ali de Entre Rios e Corrientes. Tá lá? Não. Obviamente que nas grandes cidades... Eita, GoPro desligue. Em algumas cidades, em algumas capitais que nós passamos, tem o problema de roubar uma roda. Sempre tem os ladrões de galinha. Mas de forma geral aqui, tá de carro na Argentina, você tá sempre muito tranquilo, cara. Tá frio aí, Flávia? A roupa tá pronta? E tá sequinha? Prontinha e sequinha. Valdir, faz uma pouquinho pro canal. Tá muito frio hoje. Valdir já tá lá fora cortando lenha. Valdir, o que você tá fazendo aí? Cara, eu tô tentando rachar aqui pra fazer a caminha. Mas tá muito frio hoje. Semana que vem é o Dani que tá fazendo isso, né, Valdir? É, Valdir. Se foi igual um amigo, como um rio que passou em minha vida, sabe? E saiu me atropelando. Então, são 3 horas da tarde e eu ainda tô de pijama. Meu cabelo precisa lavar. O aquecedor não tá funcionando. Meu cabelo eu preciso lavar. Lá fora tá fazendo 5 graus. Meu cabelo, que é cacheado, precisa ser lavado para ser penteado. Bom, esquentei um cado de água, tô ali com o meu kit, shampoo, condicionador e óleo vegetal e um pote. Vamos lá. Nem sei onde, não tem nem onde colocar esse trem aqui. Ai, eu mereço. O dia já tava cheio o suficiente, agora sem água é mais difícil ainda. Bom, olha só. A primeira coisa, antes de molhar o cabelo, é shampoo. Você bota um pouco e aí você dilui. Porque fica mais fácil para espalhar, faz muita mais espuma para quem precisa de espuma. Você dilui com um pouco de água aqui. Secar o cabelo no inverno é a pior parte. Estamos aqui, né? Tentando ver se a gente aprende aí para poder tomar um banho. Valdir tá ali, tentando ver se consegue consertar o aquecedor. E eu
Como não tem mais nada pra fazer, inclusive, olha, meu cabelo já tá seco, decidi levar vocês pra passear. Possível, cara, esse negócio tá novinho, não é possível que já deu problema. Será, Valdir? Será? Poxa, se fosse isso, a gente seria sortudíssimo. Esta Paraliba. Mudaria o quê? Abençoados por Deus. No planeta Terra. Eu poderia ficar irritada novamente com coisas bobas e não com a falta de banho e água quente no inverno. Nada. Nada. Ona. Ok. Gracias, Muchas Santiago. Dale, gracias. nos vemos, que estén bien. Escangalhou. O técnico não conseguiu ajeitar. Agora dá licença, né?